Aleluia! Faz isso não, que eu sou tímido, gente. Glória a Deus. Uma alegria estar com vocês. A gente tem aprendido a importância de seguir a liderança do Espírito Santo em tudo o que fazemos. Final de 2017, o Espírito Santo falou comigo: está chegando a hora de vocês fazerem uma conferência de avivamento no início de cada ano. Falei para Deus, estou numa transição da igreja local. Fico feliz de ouvir isso do Senhor e espero que o novo líder ouça a mesma coisa do Senhor e nós vamos saber que isso vem do céu. Alguns dias depois, Marciano me procura e falou: chefe, Deus está me incomodando a gente fazer um agito todo o início do ano. Algo que enfatize o mover do Espírito, os milagres, a ação do sobrenatural, porque isso é parte do nosso DNA, deveria ser de todo cristão. Você pode dizer amém? E quando ele falou carnaval, eu falei: olha, Deus falou comigo, só não disse a data. Mas ele disse que quem comandava isso era você e que eu tinha que ficar de fora. Então você tem minha bênção, eu concordo que Deus está nisso. Vai que é tua. É a primeira vez desde 2018. Lá nós já unimos aqui com Pinhais por falta de espaço na época, o primeiro, né? Mas desde então começamos a fazer as edições conjuntas e obedeci a direção de Deus de permanecer fora, né? Esse ano o Marciano falou para mim: chefe, eu soube que você vai estar aqui no carnaval. Eu falei: vou estar na Fazenda Rio Grande, na escola do Todd. Ele falou: eu acho que nós vamos precisar de você. Eu falei: se Deus deixar, eu entro. Senão eu fico de fora, mas eu estou feliz que Deus deixou. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Meu intuito aqui hoje não é ensinar algo que você não sabe, é provocar você a andar naquilo que você já sabe, talvez com um nível de consciência espiritualmente despertada de uma maneira como você talvez não chegou antes. Aos 15 anos de idade, cheio do Espírito Santo, eu comecei a ter fome pelo sobrenatural. Tudo dentro de mim parecia fazer coro com aquele grito de Gideão: o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais. E eu dizia: Deus, eu amo ler as histórias de milagres, de avivamentos, biografias de homens e mulheres de Deus se moveram de forma singular no Senhor. Mas eu não quero viver só da história dos outros, eu quero as minhas, né? Eu quero experimentar o que o Senhor tem. Eu lembro que nessa fase, aos 15 anos, alguém, percebendo numa conversa essa minha paixão, esse anseio pelo sobrenatural, me recomendou que lesse um livro. Eu parei de contar quantas vezes eu li o livro oficialmente, de número 17. Eu li mais de 20 vezes. É o livro Vinho Novo é Melhor. É a biografia, ali, alguém já tem, ó. É a biografia de um sul-africano chamado Robert Tom. Até hoje, a Editora Vida, né, já fez muitas reedições do mesmo livro, mas eles mantêm na contracapa a mesma chamada. Essa é a história de um homem que via o invisível, acreditava no incrível e recebia o impossível. Por que eu li tantas vezes? Porque eu não queria apenas saber a história que eu já sabia. Eu queria ser provocado, eu queria ser estimulado, eu queria ser desafiado na minha fé. E esse livro é um dos responsáveis por muitos surtos de fé que eu tive ao longo da caminhada. Eu tenho percebido que quando estamos num ambiente como esse, né, é um ambiente de ativação profética. Você está num ambiente de milagres. Eu vou falar mais uma vez. Você está num ambiente de milagres. Mas deixa eu dizer algo. Nós queremos sempre um ambiente nessas conferências para o fluir do Espírito, para o mover dos dons, né? Queremos que seja um ambiente de destravamento do destino profético de muitos. Mas por mais que eu ame esses ambientes, as maiores manifestações de Deus na minha vida não foram acessadas nesses ambientes de fé coletivo. A maioria deles foram acessados no ambiente de exercício de fé pessoal. E particularmente, eu sinto Deus me incomodando a mexer em algo que é lá parte, né, de tudo aquilo que me impulsionou desde o início. Eu preciso encorajá-los a exercer mais a sua própria fé. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, por gentileza, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, e nós vamos ler juntos dos versos 16 até o verso 18. Eu sabia que ia ter um engraçadinho na primeira fila, competindo com a fila engraçadinha dele, para dizer qual mensagem ia pregar quando lesse o versículo. Fabian foi apresentado aqui, né, da Alcance, inclusive vou contar a história sua hoje, da Alcance Juazeiro, aqui com Natália. Eles ficam disputando quem ouve mais as mensagens.
Natália está ganhando, eu soube. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, de 16 a 18. O texto diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Paulo está mexendo em algumas chaves. A primeira delas, ele diz: não desanimamos. E às vezes as pessoas me perguntam: pastor, é possível se tornar um crente indesanimável? Eu falei: de acordo com Paulo, sim. Ele não só disse não desanima, ele disse pelo contrário. O que é o contrário de desanimar? É permanecer sempre animado, aceso, empolgado, aleluiado, chame como você quiser. Mas ele vai falar de uma diferença entre o seu homem exterior, natural, e o seu homem ou seu ser interior, espiritual. Ele também vai fazer uma distinção entre tribulações, circunstâncias que estão do lado de fora, mas ele fala da glória de Deus. Ele também diz que as tribulações são temporais, ele as chama de passageiras e leves, mas ele diz que na glória tem peso, e ele diz que aqui nós temos algo eterno, permanente. Agora, pastor, o que isso tudo tem a ver com fé, como o senhor estava dizendo? É só você olhar o contexto. No verso 13, Paulo tinha dito: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Paulo introduz o assunto de fé. E agora ele vai traduzir de maneira prática o que é andar por fé. Ele termina em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 7, logo depois, dizendo: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Significa que quando Paulo está fazendo essas declarações dos versículos que nós lemos, antes e depois ele está falando de fé. Portanto, ainda que a palavra fé não apareça dos versos 16 a 18, nós temos uma orientação prática muito específica. Nós sabemos que Abacuque 2,4 diz que o justo viverá da sua fé. Essa afirmação é repetida 3 vezes no Novo Testamento, deixando claro que isso é um alicerce na nossa doutrina. Ou seja, nós não apenas somos salvos pela fé, nós vivemos pela fé. O justo vive da fé. Hebreus 11,6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago capítulo 1 diz: sem fé ninguém recebe nada de Deus. Ele começa falando de sabedoria, mas depois ele diz: peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida, ele diz assim: não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Nós somos chamados a viver por fé. Aliás, a Bíblia diz que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Assim como crescemos de glória em glória, somos transformados de glória em glória, nós precisamos andar de fé em fé. A fé deve ser crescente, a nossa fé deve ser fortalecida, ela deve ser aumentada ao longo da caminhada. E todo o relacionamento com Deus é fundamentado na fé. Mas a pergunta prática é: e o que é fé? Porque eu vejo alguns crentes orando, eles fazem até cara de fé, careta, né? Geme, mas muitas vezes alguns não conseguem sequer explicar ou traduzir de maneira prática o que é a própria fé. E nós estamos começando a definição bíblica. Em Hebreus capítulo 11, verso 1, a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas ele diz: é a convicção das coisas que não se veem. Diga comigo: convicção das coisas que não se veem. Depois Paulo vai repetir o texto que eu já mencionei aqui, ele vai repetir depois, na sequência, que nós andamos por fé e não por vista. Então andar por fé não tem nada a ver com caminhar pela vista dos olhos. Mas muitas vezes, baseado nessas declarações bíblicas, eu vi pessoas dizer que a pessoa que está andando em fé, ela dá passos no escuro. Ao longo do tempo eu passei a discordar dessa frase. Parece um passo no escuro para quem está te assistindo dar o passo de fé. Mas quem está caminhando pela fé sabe exatamente aonde está pisando. Ele não está pisando no escuro. Ele enxerga o que outros não enxergam. Porque a fé tem a sua própria visão. Hebreus capítulo 11, verso 27 diz que Moisés ficou firme como quem vê o invisível. E ele está falando de uma atitude de fé. A fé nos permite ver o que outras pessoas não conseguem ver. E o tema da minha mensagem hoje, segundo o pastor Fabian, que resolveu dar spoiler: olhos de fé. Nós precisamos entender que a fé tem uma confissão, a fé tem obras, mas a fé também tem uma visão.
E essa dinâmica é apresentada por Paulo quando aqui em 2 Coríntios 4, o texto que nós lemos, né, ele diz assim, verso 18: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. A palavra aqui traduzida a olhar, no original grego, ela significa literalmente fixar os olhos. Aliás, a NVI traduziu ao pé da letra: não fixamos os olhos nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem. Mas se não se veem, como é que a gente fixa os olhos? Ele já não está falando dos olhos naturais. Aí já não é o homem exterior olhando, é o homem interior. A fé, ela tem uma visão. E o apóstolo Paulo, ele está falando que gente que desanima, normalmente é gente que está olhando para a tribulação. Mas Paulo diz, leve e momentâneo. Às vezes eu não entendia Paulo chamar de leve. Você lê a segunda carta de Paulo aos Coríntios e pensa no camarada que apanhava de todo lado, enfrentava todo tipo de perrengue natural e espiritual. Mas Paulo está fazendo uso aqui de uma alegoria, que é a balança romana. Uma balança que tinha 2 pratos. Ele diz, de um lado a tribulação, leve e momentânea, passageiro. Mas o que é que tem no outro prato? Um eterno peso de glória. Aí você vai entender Romanos 8,18, as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifesta. Ele diz, não tem. O outro prato da balança pesa mais. Então Paulo está dizendo, se no plano espiritual isso aqui tem mais peso, por que é que nós conservamos os nossos olhos no prato leve, em vez de colocar os olhos no prato que tem peso? Basicamente ele está nos chamando a passar a fixar os olhos, a enxergar o que outros não enxergam. Ele diz, as coisas que se veem com olhos naturais são temporais, são sujeitas à mudança. Mas ele diz, aquilo que não se vê com olho natural, mas se vê pela fé, são eternas, são verdades absolutas. Algo que nós precisamos entender, e daqui a pouco vamos explicar melhor essa declaração, é que a convicção do que não se vê com olho natural não significa não ver nada. Significa ver o que outros não estão vendo. É por isso que eu e você precisamos entender a importância de dar muito espaço no nosso coração para a palavra de Deus. Porque você não crê apenas para o que você inventa crer. Todo dia um irmão chegou para mim e falou, estou aplicando fé para um carro novo. Falei, Deus te abençoe. Falei, ele falou com você sobre isso? Não. Falei, a sua fé está sendo exercitada no quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra. Então tem coisas que a Bíblia vai falar claramente, eu e você podemos fazer uma escolha de andar nela. Está nos faltando provisão, nós começamos a olhar para a Escritura e dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você olha para Filipenses 4,19, o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Você olha para o Salmo 34, os leõezinhos passam fome, necessidade, mas aos filhos dos homens, bem nenhum lhes faltará. E de repente você coloca os olhos nas Escrituras, ela vai gerar fé. Mas situações muito específicas, eu e você vão precisar estar afinados com a palavra de Deus, naquele sentido personalizado, qual a direção do Espírito Santo, o que ele tem nos falado, porque muita gente está frustrada porque tentou crer sem ter o alimento ou o combustível da fé. Ele inventou o que ele queria acreditar, e nós precisamos entender que a fé é sobrenaturalmente, espiritualmente ativada a partir da palavra de Deus, e aí nós precisamos ter comunhão com Deus. Agora, eu comecei a entender ao longo do tempo que nem toda necessidade ela necessariamente será alvo de um milagre ou de uma manifestação estrondosa, extraordinária, barulhenta. Mas, meu amigo, quando eu e você temos uma palavra de Deus, a conversa muda. E nós precisamos aprender a crer nisso. Eu tenho olhado para trás e percebido que a fé é como qualquer músculo do corpo. Se você não usa, atrofia. Mas se você usa bastante, hipertrofia, aumenta. Quando fomos começar a alcance em Irati, né, eu lembro que o Senhor falou no meu coração quando estava mudando de Guarapuava. Ele falou, eu quero que você abra mão de salário. Eu quero que você volte a depender de mim como era no começo. Pensei lá atrás, era solteiro. Agora eu tenho mulher e filhos. Ué, a responsabilidade mudou, mas a fonte da provisão é a mesma. E Deus me disse, você se acomodou, não está errado. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Não é errado que o obreiro tenha sustento. Aliás, é bem bíblico. Mas o Senhor falou, eu estou te chamando para um lugar onde você volte a exercitar a musculatura da fé. E pensa no treino. Quando estávamos em Irati, eu descobri que tudo que a gente tinha e vendeu não durou muito tempo. Kelly e eu vendemos a casa que tínhamos, o carro, desfizemos de algumas coisas. Naquela época, televisão 29 polegadas era patrimônio, gente. Isso aí não era coisa para qualquer um, você parcelava para a vida inteira, né? Mas na hora de fazer negócio sempre dava coisa boa. Mas depois de alguns meses, nós estávamos em 6 famílias. Aquilo não durou, foi nada. E todo mundo começou a baixar o padrão de vida.
Enquanto tinha reserva, a gente não entrou no modo de profunda dependência de Deus. Até que as reservas começaram a se acabar. E a gente foi obrigado a passar a crer. Logo nessa primeira fase, nesse primeiro ano de desafios, Fabiana me liga, vinha acompanhando a gente à distância, né, ouvindo as mensagens, acompanhando os materiais na internet. Falou, vou sair de férias, estou querendo passar uns dias aí com você. Eu falei, vai ser ótimo. Melhor do que aprender à distância é aprender de perto, né? Então, ele veio para Irati. Eu lembro quando ele chegou, ele ia chegar mais ou menos antes do culto, depois, né, avisou que houve um problema, acabou chegando depois. Eu fui buscá-lo já à noite, depois do culto de domingo, na rodoviária. E quando ele chegou, minha primeira pergunta foi, você comeu? Ele falou, sim. Eu não falei para ele porque eu estava perguntando. Falei, acho bom que você tenha comido hoje, porque amanhã começa seu treinamento rigoroso. Falei, quantos dias você já fez de jejum? Ele, dias? Tem jejum de mais de um dia? Falei, tem. Amanhã você me acompanha num jejum de 3 dias, só na água. Ele engoliu seco, acho que já arrependido, pensando em voltar para Juazeiro. Que eu não falei para ele, que eu chamei ele para jejuar, porque a gente não tinha o que comer em casa. Eu falei, Kelly, pega as crianças. Vai visitar o povo que está pedindo, com certeza a hospitalidade do interior vai deixar vocês sem jejum. Eu vou entrar nesse lugar até resolver, né, algo em Deus. Mas o meu desafio não era botar comida na geladeira. No 3º dia ele já começou a fazer planos para terminar. E já estava bem à vontade, foi ele mesmo abrir a geladeira, ver o que tinha. Eu até hoje lembro do grito dele. Pastor, essa geladeira está virada num coco. Fiquei pensando, o que é isso? Falei, o que é isso? Falou, só tem água dentro e tudo branco. Eu falei, amigo, deixa eu te dizer, esse jejum não era muito opcional, não. A gente não tinha muita opção, não. Mas a razão pela qual eu estou jejuando não é para encher a geladeira nem a despensa. Isso aí é pequeno perto do que eu preciso. Eu falei, daqui... Acho que era o dia seguinte, já estávamos no 3º dia. Eu falei, daqui um dia, eu tenho um boleto do ministério para pagar. Era uma revista que nós tínhamos, que a gente imprimia, enviava pelo correio, tudo de graça, assumia as despesas, né? E as pessoas não participavam em nada disso. E na época isso era muito dinheiro, não só para a nossa condição, mas quando você avalia, né, a inflação, a mudança de valor da moeda. Eu lembro que eu tinha um boleto de uns R$4.500 para pagar. Eu falei, meu amigo, o desafio não é só comida, mas nós vamos ver um milagre. Falei, a emoção é que a gente nunca sabe como vai ser, mas sempre acontece. Então, eu falei, eu estava jejuando por não ter muita opção, mas também para que a gente veja um milagre. Eu falei, como vai ser? Falei, olha, nós estamos indo para Curitiba, eu vou pregar à noite numa igreja lá. Pode ter certeza, depois do culto, vão dar comida para a gente, então sua quebra do jejum está garantida. Mas entra comigo nessa reta final de oração, porque eu quero que você seja uma testemunha. Você me ouve falar de fé, mas você vai presenciar um milagre. Eu lembro quando nós saímos da igreja, ele já feliz, de barriga cheia, a gente voltando no carro. Ele falou, pastor, estou curioso. Quanto te deram de oferta? Falei, está aqui o envelope. E eu, quanto vendeu de livro? Está aqui o envelope. Ele somou os dois juntos, dava uns R$580. Ele falou, não dá nem para o começo. Eu falei, amigo, nossa fonte de provisão não é isso aí. Nossa fonte de provisão é o Senhor. Mas o interessante foi que, curioso, ele calculou exatamente o valor que tinha entrado. O que ele me disse era tanto. E me deu, né, até ali, acho que até moeda entrava, quando o povo não tinha condições, dava o que podia. E aí nós chegamos e eu falei para ele, eu estou sem sono. Ele falou, o senhor está preocupado? Eu falei, não, eu estou empolgado. Eu não estou conseguindo dormir imaginando como é que Deus fará. Para encurtar a história. Acordo no dia seguinte com o telefone tocando. E uma pessoa que nem morava no país, estava passando por aqui, me liga e falou, pastor, desculpa. O Espírito Santo está me incomodando demais para fazer um depósito na conta do seu ministério. Só que assim é uma coisa doida, porque ele me deu um valor todo quebrado do início ao fim. Eu falei, que banco você trabalha? Naquela época não tinha Pix, não tinha TED, a gente tinha conta aberta, tudo quanto é banco, para não perder oportunidades. A pessoa falou lá o banco, eu não me lembro direito qual era, suspeito, mas não tenho certeza. Eu passei agência e conta. E eu falei para a pessoa, eu estou curioso a respeito do valor quebrado. Você tem certeza que Deus te deu? Sim. Falei, eu podia olhar no extrato depois e não te perguntar nada, mas já que você está tocando no assunto, você pode me dizer qual o valor? A pessoa, sem problema. Falou, eu anotei. Quando anotei aquilo, e fui olhar o que nós tínhamos no dia anterior entrado,
era o valor exato, nos mínimos centavos, para que a gente pagasse aquele boleto. Eu posso passar a noite te contando histórias. Eu lembro de um dia que o Senhor mandou viajar, pregar em algum lugar. Eu falei, Senhor, não consigo chegar. Eu tenho gasolina, mas não tenho dinheiro do pedágio. Era uma época onde, para segurar qualquer risco financeiro, a gente evitava ter crédito. Então não tinha cheque especial, tinha cartão de crédito, tinha nada disso. Então você tem o dinheiro, eu não tenho. E eu falei para Deus, eu não tenho como chegar lá. Eu calculei tudo que tinha, eu sabia o valor dos pedágios. Eu falei, não vai dar o último. Mas a palavra de Deus era clara. Então, lembra do que eu estou falando. Tem uma palavra de Deus, faz toda a diferença. Eu lembro que nós simplesmente entramos no carro, eu, Kelly, o Israel, era bebê ainda, viajava naquela cadeirinha especial, né? Mas não tinha nenhum ano de idade. E nós fomos avançando a viagem, pagando os pedágios, e a Kelly falou, como é que vai fazer com o último? Eu falei, não faço a menor ideia. E o pedágio está chegando, ela falou, sem pagar a gente não passa. Eu falei, nem volta, porque não dá para pagar os outros. Falei, se não dá o último, imagina pegar o caminho de volta para casa. Aí ela falou, deixa eu ver se tem alguma coisa perdida aqui na bolsa tal. E ela revirou tudo, revirou o carro, olhava, levantou os tapetes debaixo de onde a gente pensando, vai ver alguma coisa que foi esquecida, nada. Ela falou, e aí? Eu falei, não sei. Mas não, vamos chegar até o mais perto possível. Quando eu falei, vamos chegar o mais perto possível, começa a chover. A chuva vai ficando forte, né? De forte ela vira uma chuva de granizo e todo mundo começa a encostar o carro, acender o pisca-alerta, porque estava perigoso seguir com aquelas pedras batendo no para-brisa. Eu lembro que eu também aproveitei para encostar, até porque não tinha como passar o pedágio. Eu lembro só de eu estar segurando o vidro, fazendo pressão para evitar que as pedras eram grandes, estavam batendo no carro, que aquilo quebrasse. E eu estou tão distraído, focado no vidro e com aquele barulho que eu não percebi. Mas de repente alguém está batendo do lado da minha janela com força, a ponto de eu conseguir ouvir o barulho no meio daquela chuva de granizo. Eu olho um cara que ele está segurando um calhamaço, um monte de jornal na cabeça para se proteger das pedras batendo ali. Eu abaixei um pouquinho só o vidro, porque entrava o gelo dentro. E abaixei o suficiente para ouvir ele quase gritando. Faltou dinheiro para pagar o pedágio? Gente, tem uma fila de carro parado, eu estou no meio. Eu falei, faltou. Ele disse, está aqui. Era exatamente o valor que faltava. Ele correu em direção ao prédio da administração, até hoje não sei quem foi. Quando chegar no céu, tenho tanta pergunta para fazer para Deus. Mas nós simplesmente passamos, e aquele me olhou e falou, faço assim? Falei, faço agora, né, filha? Agora, o que nós temos aprendido ao longo da caminhada? Que a fé, ela tem uma dinâmica de funcionamento. Então, ao mesmo tempo que ela é convicção do que não se vê, ela também tem a sua própria visão. Isso precisa ser algo que eu e você não apenas entendemos, mas intencionalmente praticamos. Quando você olha para aquela geração que sai do Egito e não entra na terra prometida, a primeira geração, só a segunda entraria. Hebreus capítulo 3, verso 19 dá uma explicação clara de por que eles ficaram do lado de fora. A Bíblia diz, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Tinham promessa de Deus. E se Deus fez a promessa é porque Ele queria, era a vontade dEle. Mas algo que eu e você precisamos entender, que não basta apenas ter promessa. Promessas inspiram a nossa fé, mas nós temos que corresponder com fé, nós temos que interagir com Deus. Olha o próprio Abraão, Deus fez uma promessa que não era nem apenas de ordem pessoal. Paulo explica, escrevendo aos Gálatas, que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão, ou seja, o maior interessado em cumprir a promessa era Deus, porque o que ele está prometendo a Abraão envolve os desdobramentos do próprio evangelho, do plano da redenção, da vinda do Cristo, das famílias do mundo sendo alcançadas, quando ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas mesmo tendo uma promessa desse calibre, do mais alto interesse de Deus, em Gênesis 18, 19, o Senhor diz a Abraão, porque eu o escolhi para que ele ensine a sua casa, ordene os seus filhos a andarem no caminho do Senhor, a praticarem a justiça e o juízo. E Deus diz assim, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Deus está dizendo, eu prometi, mas para que eu possa fazer aquilo que eu prometi, eu estou chamando ele a cooperar comigo. E esse é o entendimento que a igreja precisa ter. Nós somos chamados para cooperar com Deus. A fé não é como alguns de forma zombeteira nos acusam dizendo, vocês estão querendo governar Deus, mandar em Deus. Não, não é eu que escolho crer no que é que Deus vai fazer e Ele me obedece. É Ele que por uma palavra me chama a crer e cooperar com Ele, para que Ele faça aquilo que Ele queria fazer. Mas que nós somos chamados a cooperar é indiscutível. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz, de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate, firmado nelas, o bom combate da fé. Eu e você precisamos aprender a lutar
por aquilo que Deus tem falado. E como é que lutamos? Não é apenas erguer a voz, gritar, orar, é uma interação com Deus, é uma cooperação. Então a fé é chamada de um combate, porque muitas vezes será uma guerra contra a razão, será uma guerra contra os seus sentimentos, será uma guerra contra os seus sentidos, mas nós precisamos entender onde é que colocamos os olhos. Agora, daquela geração inteira que ficou fora por causa da incredulidade, nós temos a exceção. Tirando Eleazar, filho de Arão, que já estava garantida a entrada, só Josué e Calebe, 2 homens em mais de 600 mil homens de guerra, 2 homens apenas entrariam na terra prometida. Por quê? Porque quando Deus envia os espias, 10 deles voltam dizendo: a terra é boa. Deus não mentiu não, só não contou para a gente que tem gigante, só não disse que os gigantes habitam em cidade fortificada, só não disse que as cidades fortificadas estão no alto dos montes. Ou seja, a promessa era legal, a terra é boa, mas é inacessível. E a Bíblia diz que eles infamaram a terra da qual o Senhor havia prometido. Deus fulminou aqueles espias, mas eles deixaram o estrago. Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, mas preste atenção, a incredulidade também vem por ouvir. Ouvir as pessoas erradas, ouvir relatos contrários à Escritura. Então muito cuidado com a quem você dá ouvidos. Porque uma geração inteira teve o coração desanimado por esses homens, por esses 10 espias. Mas 2 deles batem o pé, Josué e Calebe. Está lá em Números 13 e 14. No início do 14 você vê Josué e Calebe dizendo: e daí que tem gigante. Eles começam a dizer assim: ausentou-se deles a sua segurança, o Senhor está conosco, nós não vamos temê-los, nós vamos consumi-los como pão. O que você vê na prática? Pessoas que estão focando nas coisas se veem, desanimam. Mas para não desanimar, você, como Paulo disse, tem que enxergar aquilo que ninguém está enxergando. Esses 2 usaram os olhos de fé. Enquanto todo mundo só via circunstância, eles conseguiram enxergar além. A fé enxerga a materialização da promessa antes disso acontecer. E nós precisamos compreender essa dinâmica da operação da fé. Se nós não entendemos isso, nós não vamos poder, voluntário, intencionalmente, cooperar com Deus, andando da forma como deveríamos em fé. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, comigo em Gênesis capítulo 15. Em Romanos 4, Paulo se refere a Abraão como o pai da fé. Ele também diz que ele deixou pegadas de fé para que nós possamos seguir. Escrevendo aos Gálatas, ele diz que nós somos filhos de Abraão pela fé. Significa que Abraão não é apenas um bom exemplo de fé. Abraão é o modelo de fé que você tem no Antigo Testamento. E um modelo a ser imitado. Agora, Deus fez promessas a Abraão a respeito de uma descendência. Isso começa lá no capítulo 12. Só quando chega no 15 o Abraão está desanimado. Porque todos nós podemos animar, principalmente se olharmos para o lugar errado. A Bíblia diz assim, Gênesis 15, 1. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Por que Deus está dizendo não tenha medo? Se Abraão tivesse cheio de coragem, não tivesse sendo atacado pelos seus temores, não tivesse numa guerra com seus sentimentos, não haveria necessidade de Deus falar. E aí você percebe o tipo de medo pela resposta de Abraão. Verso 2. Abraão respondeu: Senhor, que me darás? Tipo, que grande recompensa é essa? Se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. A expressão se continuo sem filhos é: uma coisa era não ter isso antes, mas mesmo depois que o Senhor prometeu, eu continuo sem. Então antes eu não tinha nenhuma promessa, mas depois que o Senhor fez, eu até usei me empolgar com ela, mas não deu em nada. Basicamente é isso. A expressão continuo sem filhos revela uma ponta de frustração ou ansiedade, chame como você quiser, de uma expectativa que ainda não havia sido correspondida. Abraão continuou, verso 3. Tu não me deste descendência, e um herdeiro nascido da minha casa, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Ele vai ficar tudo para um escravo. Verso 4, eis que a palavra do Senhor veio a ele. Se você puder repetir isso comigo, a palavra do Senhor veio a ele. O que é que gera fé, gente? A palavra. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Agora preste atenção, verso 5. Então o Senhor levou para fora e disse: olha para os céus, conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: assim será a sua posteridade.
Verso 6, Abraão creu no Senhor, isso lhe foi atribuído para a justiça. Esse texto durante muito tempo me deixou em choque. Eu dizia, Deus, mas se a fé é a convicção do que não vê, por que é que o Senhor está tentando trabalhar um estímulo visual em Abraão? Eu sei que provavelmente o Senhor está chamando ele a imaginar a concretização, mas normalmente a fé não tem a ver com essa questão do vem enxergar alguma coisa. Esse negócio me incomodou por muito tempo. Até um dia que eu comecei a prestar atenção na resposta de Abraão. O Senhor diz que o havia tirado de Ur dos caldeus para lhe dar a terra como herança. Ele pergunta, como é que eu vou saber que eu vou herdar essa terra? E Deus diz para ele, traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, um arrolinho, um bombinho. A maioria de nós lê isso, só pensa no modelo de sacrifício do Antigo Testamento. Mas Abraão estava pedindo garantias, como é que eu vou saber? Deus diz, traga os animais. O que é que Abraão fez com os animais? Verso 10. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, ou seja, não tocou fogo em nada. Não era sacrifício. Porém, Abraão as enxotava. O que é que está acontecendo aqui? Se você não tivermos uma lente cultural correta, nós não vamos entender. Meus filhos, por exemplo, quando eram adolescentes, um dia perguntaram para mim e para a Kelly, por que é que vocês usam a expressão caiu a ficha? Não, para dizer que entenderam. Eu falei, não, o que vocês querem dizer a gente entende. Para que usar esse termo? E nós tivemos que explicar para eles que houve uma época que não existia telefone celular. Houve uma época que a gente não tinha nem o finado telefone fixo em casa, que a gente dependia de um telefone público, que a gente chamava de orelhão, que as ligações eram feitas com crédito, e os créditos não eram digitais, eram físicos, ficha. Quando você discava, completava a ligação, caía a ficha, e eles ficaram olhando primeiro com a cara de dó, tipo, que mundo era esse dos Flintstones que vocês viviam? Né? Mas de repente eles começam, gente, nós estamos falando só de uma geração. Agora, o que dizer da época de Abraão numa cultura dos povos antigos do Oriente? Às vezes a gente lê e come bola. Então me deixe citar para você um exemplo bíblico do que é que Abraão está fazendo. E esse exemplo está em Jeremias 34, 18. Deus diz assim, farei com os homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, o mesmo que eles fizeram com o bezerro que cortaram ao meio, para passarem entre as duas partes. O que significa cortar o animal ao meio? E o texto está dizendo no 10, Abraão trouxe esses animais, cortou-os pelo meio, pôs as metades uma diante das outras, fazia-se uma espécie de corredor entre os animais mortos, e a pessoa atravessava no meio daquilo, jurando, era um ritual de aliança. Agora, através de Jeremias está dizendo, vocês não guardam a minha aliança, e nem o que juram diante de mim, eu vou tratar vocês da mesma forma. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu não vou manter aliança nenhuma com vocês. Quando Abraão pergunta para Deus, como é que eu vou saber? Deus chama ele e diz, vamos firmar uma aliança, porque a minha palavra não tem mais volta. Ele já tinha crido, mas Deus diz, eu estou dando a maior garantia que eu posso dar, a minha palavra. O livro de Hebreus diz que Deus, não tendo ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Ele diz, minha palavra é a minha garantia. Agora, olha o verso 12. Até então ele não fez nada com as aves. Verso 12, ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Sem discutir o profundo sono, o grande pavor e as densas trevas, vamos focar, quando é que isso aconteceu? O que está escrito lá? Ao pôr do sol. Então preste atenção, ainda não é noite. Abraão não estaria cortando os pedaços, tendo toda uma atividade que só se faz de dia e não à noite no escuro. Então a minha pergunta é, o que é que Deus falou com Abraão quando disse, sai da tua tenda, olha para as estrelas? Era dia. Abraão poderia ter dito, eu não estou vendo nada. Ele diz, não, isso é o resto, ninguém está vendo. Você pode enxergar, porque você tem uma outra imagem que não é desse momento. Porque quando anoitece, isso enche de estrelas. Você pode enxergar as estrelas que ninguém está enxergando. Deus está dizendo, é assim que eu vou fazer com a sua descendência. Não é apenas te dar uma linhagem numerosa como as estrelas. Eu quero te fazer enxergar antes o que ninguém consegue enxergar. Olhos de fé. Ao longo de toda a Escritura, nós vamos ter inúmeros exemplos de como Deus nos chama a enxergar aquilo que os outros não estão enxergando.
E é importante que eu e você entendamos essa dinâmica. Então não importa se nós vamos falar de Josué e Caleb, que estão enxergando o que ninguém enxergou, se nós vamos falar dos espias, dos outros 10 espias e o resto da geração, porque não enxergou. O que nós temos é um padrão que se repete. E aí, se você volta lá em 2 Coríntios 4, o texto que nós lemos, o que é que o apóstolo Paulo está enfatizando? Ele diz no verso 18: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas sim para as que não se veem. Eu e você temos que fazer uma escolha. Onde é que nós vamos colocar os olhos? Gente, a fé é a convicção do que não vê com o olho natural, mas a fé precisa ter a própria visão. E quem olha para o lugar errado, desanima, aborta o que Deus tem. Gente que olha para gigante, gente que olha para a cidade fortificada, para o alto dos montes onde elas estão, normalmente não entram na terra prometida. Só entra quem olha e diz: o Senhor está conosco, ausentou-se deles a sua segurança, nós vamos devorá-los como pão, nós temos Deus do nosso lado, nós temos a palavra de Deus. É só quem enxerga a materialização da promessa que vai viver o cumprimento da promessa. Então Paulo está dizendo, a razão pela qual nós não desanimamos diferente de outros é olhar para o lugar certo. Fé é olhar para Jesus na hora da tempestade. Quando o Evangelho de Mateus nos diz no capítulo 14 que os discípulos entram num barco por ordem de Jesus e enfrentam a tempestade, a Bíblia diz que Jesus veio ao encontro deles na 4ª vigília da noite, gente. A noite durava 12 horas, das 6 às 6, né? Das 6 às 9, primeira vigília. Das 9 à meia-noite, segunda vigília. Da meia-noite às 3, terceira vigília. E das 3 às 6, quarta vigília. Nós não sabemos que momento entre 3 e 6 Jesus apareceu. Mas eles já estavam há mais de 9 horas remando. E a Bíblia diz que não passaram da metade. O duro está na metade, é se você desanimar, a volta é tão longa quanto a ida. Não é um céu claro, com estrelas e luas, porque tem tempestade, então está coberto de nuvens. A tempestade ainda não terminou, significa que não tem nenhuma iluminação natural. Entre uma relampeada e outra, alguém enxerga de longe e diz: o que é aquilo? E eles veem um vulto andando sobre as águas. Primeira coisa que os caras começam a gritar aos discípulos: Jesus é um fantasma, é um espírito, porque gente não costuma andar sobre as águas. E aí Jesus grita para eles: sou eu, não tenham medo. A hora que Jesus grita, o Pedro, que falava pensando e pensava falando, cérebro e a boca estavam conectados. Ele disse: se és tu, manda-me ter contigo. Acho que pensou em voz alta. Jesus olha para ele e diz: vem. Todo mundo fala do Pedro, chamando o Pedro de incrédulo. Mas gente, a maioria de nós nunca teria saído do barco. O Pedro andou sobre a água, o resto de nós nunca andamos, e a gente fica chamando ele de incrédulo. E de boa, o Pedro andou 2 vezes, a ida e a volta. Porque quando ele começa a afundar e clama por socorro, a Bíblia diz que Jesus tomou a mão dele. Eu acho que o caldo não tinha se consumado ainda, Jesus o toma. Aliás, é a oração mais rápida que um crente pode fazer na hora do desespero é essa: socorro! E Jesus o toma, e andaram o caminho de volta. Pedro de alguma forma entende algo: se é você mesmo, Jesus, e é o meu Senhor, o meu modelo, o meu referencial, o meu padrão, e o Senhor anda sobre as tempestades da vida, eu também quero me mover como o Senhor, eu quero andar sobre as tempestades. Jesus diz: vem. Porque Pedro falou: se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo. Jesus diz: vem. Agora, por que Jesus não falou para o resto? Porque parece que ele está sempre procurando quem é que vai ousar acreditar naquilo que eu tenho a dizer, quem é que vai levar minha palavra a sério. E as pessoas dizem que Pedro andou sobre as águas. Tecnicamente ele não andou sobre a água, ele andou sobre a palavra de Jesus Cristo. O chão debaixo dos seus pés era a palavra. Foi ele que disse que vem, não importa o que dizem as leis da física. Mas de repente o Pedro começa a prestar atenção no tamanho das ondas, na força do vento. E se a minha definição de fé é olhar para Jesus na hora da tempestade, a minha definição de incredulidade é olhar para as circunstâncias em vez de olhar para Jesus. Pense algo que não apenas desanima você, suas emoções, mas implode o chão da palavra no qual você está andando. É quando você olha para o que não devia. A razão pela qual Paulo está dizendo nós não olhamos para as coisas que se veem, ele diz: elas são temporais, sujeito a tempo. Meu querido, hoje você pode estar mais quebrado que arroz terceira. Naquele estado, se chamar a mulher de meu bem, o banco confisca, tão endividado. Mas amanhã você pode estar aqui testemunhando a outros como você deu a volta por cima, como Deus mudou a sua sorte. Você pode estar nadando de braçada na provisão, porque as circunstâncias mudam. Ou você pode estar brigando com uma enfermidade, e amanhã você pode estar testemunhando sua cura e a boa saúde que o Senhor te concedeu. Ou você pode estar diante de um desafio familiar gigantesco.
uma necessidade de intervenção, de restauração, de um milagre na sua casa, mas amanhã você pode estar sendo fonte de fé e inspiração para que outros vivam o milagre que você viveu, porque as circunstâncias são temporais, elas mudam. Mas preste atenção, o inverso também é verdadeiro. Hoje você pode estar nadando a provisão e amanhã pode estar quebrado. Hoje você pode estar com saúde e amanhã lutando com enfermidade. Hoje sua casa pode estar bem e o desafio vai chegar daqui a alguns anos. Agora, assim como muda de ruim para bom e pode mudar de bom para ruim, pode mudar de novo de ruim para bom outra vez, porque as circunstâncias são temporais. Não significa que elas não são verdadeiras, mas elas não são verdades absolutas, não são imutáveis. Agora Paulo está dizendo, a razão pela qual nós vamos olhar para as coisas que não se veem é porque elas são eternas. Ele está dizendo aqui, você vai encontrar um padrão de verdade absoluta e imutável. E o que é que nós precisamos entender sobre isso? Para tentar ser prático sobre como a fé opera, vou ter que apelar para uma ilustração do tipo de filme que não é da minha predileção, os de ficção científica. A fé é uma espécie de portal que se abre entre dois mundos. O mundo natural, onde funciona o seu homem exterior, e o mundo espiritual, onde opera o seu homem interior. Em Hebreus, no capítulo 11, no verso 3, a Escritura diz, pela fé entendemos que os mundos, todas as traduções por literalidade vão dizer os mundos, plural. As traduções por equivalência, que tenta assemelhar, mas às vezes não está tão preocupado de ser literal, começaram a traduzir, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E é uma diminuição gigantesca do que está lá. Porque a palavra grega que normalmente é traduzida como universo na Bíblia é a palavra cosmos. E lá em Hebreus 11:3 não tem cosmos. Lá em Hebreus 11:3 a declaração é, pela fé entendemos que aionos, está falando de dimensões, plural, foram criados pela palavra de Deus. Pastor, se é plural, é mais de um, e quais são? Ele diz no próprio Hebreus capítulo 11:3 que não apenas os mundos foram criados pela palavra de Deus, mas ele conclui da seguinte forma, de maneira que o visível, aquilo que se vê, veio a existir de coisas que não são visíveis, que não se veem. Antes de Deus criar o mundo natural, Ele criou primeiro o mundo espiritual. E o mundo espiritual, tecnicamente, é mais real que o natural, porque veio existir primeiro, e foi Ele que deu à luz ou existência o mundo natural e visível. O nosso problema com o mundo espiritual é só a falta da percepção dos sentidos, não é a realidade dele, porque ele é mais real que o natural. Foi Ele que deu origem ao mundo natural. Só que os nossos sentidos estão presos aqui. E Deus está nos chamando para andar num lugar que se relaciona com aquelas verdades. Então vamos tentar entender a dinâmica da fé. Eu já vi pregadores tentando encorajar o povo a crer na palavra de Deus, não nas circunstâncias, mas às vezes usando terminologias que particularmente eu não acho que são as mais adequadas. Um dia eu vi um cara pregando e ele estava dizendo, falando sobre os textos de promessa, de cura, do que Jesus, como levou sobre si nossa enfermidade. Ele falou, essa enfermidade no seu corpo não é verdade, é mentira. Eu vi um resmungar em voz alta. Mentira, porque não é você, está doendo, está aqui. Então a pergunta, é mentira? Não, não é mentira, mas é uma verdade natural, que pertence a uma condição temporal que pode ser mudada. A questão é, eu simplesmente me conformo com isso, ou eu atravesso aquele portal para buscar outra realidade absoluta e imutável. Nada pode mudar do lado de cá, mas essa pode vir comigo pelo portal, voltar comigo e mudar a circunstância do lado de cá. Segundo Reis, capítulo 5, nos fala do rei da Síria, que estava em guerra com Israel, colocando armadilhas diante do rei de Israel e das suas tropas. O profeta Eliseu várias vezes advertiu o rei. A Bíblia diz que não foram 2 ou 3, várias. Dizendo, não passe por tal e tal lugar. O rei da Síria colocou armadilhas contra você. O rei mandava checar, descobria, não passava, escapava. Depois disso se repetir várias vezes, o rei da Síria faz uma reunião de cúpula com os oficiais. Quem é o delator? Quem está dando com a língua nos dentes? Tudo o que a gente tenta armar para cima do rei de Israel, ele escapar, algum de vocês está entregando. Um deles disse, o senhor não tem um problema de confiança aqui dentro. É que aquele cara tem uma coisa que o senhor não tem aqui. Ele tem um profeta que sabe as palavras que você fala no seu quarto de dormir. Não tem coisa que não seja revelada do lado de lá. O rei da Síria diz, o problema é um homem? Sim, quem é um homem? É um tal de Eliseu, o profeta. Descubra onde ele está. Alguém volta e diz, está na cidade de Dotã. Ele diz, vamos resolver o problema. Ele manda o exército inteiro capturar Eliseu.
para que Eliseu não estrague mais seus planos de guerra. Então, à noite está tudo tranquilo, amanhã está tudo complicado. Muitas vezes é assim na vida. A gente vai dormir, está tudo tranquilo. A gente acorda, está uma bagunça. E você fala, o que é que aconteceu enquanto eu dormia? Segundo Reis, capítulo 6, de 15 a 17, diz assim: o moço, que significa o servo, o discípulo do homem de Deus, levantou-se bem cedo e ao sair, eis que tropas, cavalos, carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, ai meu senhor, o que faremos? Isso aqui me parece a frase que muita gente usa para o líder de célula, para o discipulador, para pastor. E agora, o que eu faço? É quando bate a agonia, o desespero. Olha a resposta do Eliseu. Ele respondeu, não tenha medo. A tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, versão Triângulo Mineiro, que pega a linguagem dos mineiros, dos goianos juntos, diz que ele respondeu, calma rapá. Não é nem rapaz, é rapá. Ele diz, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Gente, eu fico imaginando o moço, eu gosto de ler a Bíblia e colocando lá dentro da história. Eu fico imaginando o moço olhando aquele exército inteiro cercando a cidade. Ele olha para Eliseu e conta 1, 2, 2, 1. Pensa na matemática que não bate. Porque o que o moço está vendo são em maior número os que estão com eles do que a gente. É isso que ele está enxergando. E Jesus e Eliseu está dizendo, fica tranquilo. Em maior número os que estão conosco, eu e você estamos com a maioria, estamos com o time mais forte. Só que o menino não vê nada. Eliseu deve perceber o desespero estampado no rosto, linguagem corporal. E a Bíblia diz no verso 17, Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. Que olhos é esse? Não está falando do olho natural, porque o olho natural do menino está vendo bem o problema, bem até demais. Então Eliseu está dizendo, abre os olhos, que permite enxergar outra realidade. E olha o que o verso 17 diz, o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. A hora que ele vê o exército angelical, eu não sei como você teria reagido, eu me imagino no lugar, eu teria ficado macho, valente, eu já estaria dando de língua, pois é, vem agora! Gente, a fé costuma colocar a gente no modo surtado. Agora, o que eu e você precisamos entender? Quando esse moço está olhando o natural, o que ele está vendo é a realidade? Nós não podemos chamar de mentira, mas é uma realidade limitada de uma dimensão. Quando Eliseu pede, Senhor, mostra para ele a verdade do lado de lá, e ele enxerga o que Eliseu está enxergando, ele entende que o que Eliseu falou também era verdade. Só que essas verdades estão em conflito, porque elas pertencem a dimensões diferentes. Mas Jesus diz a Nicodemos em João 3,6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E a verdade é que você não é um ou outro, você é tanto um quanto o outro. Então você vai ter que conviver com a dimensão natural e com a dimensão espiritual. E quando as verdades estiverem em conflito, qual é que nós devemos valorizar mais? Paulo responde isso dizendo aos romanos, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Se o que você está enxergando aí está colidindo com o que Deus está declarando do lado de cá, escolha onde é que você vai colocar os olhos. Então quando nós falamos de olhos da fé, a fé ela é uma espécie de portal entre os dois mundos. E ela não apenas te permite enxergar a realidade do lado de lá. O mesmo portal que se abre para que você veja, permite que você entre pelo portal. E aí você entra no plano espiritual. E você pode agarrar a realidade do lado de cá e trazê-la consigo pelo portal. E estabelecê-la do lado de cá. E você muda a sua realidade. Andar em fé é mudar a realidade natural. É por isso que a fé, ela só funciona a partir da palavra de Deus. Se eu tenho uma palavra que me mostrou outra realidade, a fé é ativada. Não sou eu que digo para Deus o que é que eu quero. É o que Ele me diz que determina o que é que eu creio. Agora tem muito crente que ele está o tempo todo agitado e vem o problema e ele olha para o tamanho das ondas, para a força do vento, ele desanima, afunda e está sempre abortando manifestações de Deus. Nós precisamos aprender, além de um relacionamento sólido com a palavra, estamos afinados com a liderança do Espírito Santo. Tudo o que Ele nos fala precisa gerar dentro de mim e dentro de você uma determinação de fé. As pessoas estão com a gente caminhando desde o início, sabe? A gente começava a dizer, gente, daqui a uns anos nós seremos milhares de pessoas, nós vamos multiplicar, nós vamos viver isso, não apenas como alcance, nós vamos tocar as nações, nós vamos fazer isso. E a turma fica dizendo, doido, visionário, megalomaníaco. Um dia eu gostei de uma frase que eu ouvi de alguém que eu já nem sei quem é, e comecei a usar. Falei, você me chama de visionário,
Talvez eu concorde, porque eu vi o meu futuro, gostei do que vi, decidi morar lá, antes do tempo chegar. Sabe, há realidades às quais nós temos que nos adequar. E é quando Deus, pela sua palavra, gera isso em nós, você começa a enxergar. E a capacidade de ver a materialização da promessa é a única coisa que te permite entrar no portal e trazer a intervenção de Deus para o outro lado. Agora, isso não é um processo instantâneo, gente. E muitos de nós não sabemos lidar exatamente com o processo. A minha lição mais prática disso aconteceu mais ou menos no final do ano 2000. Acredito que em dezembro de 2000, se eu estiver errado, talvez ali 2001, mas foi na virada do milênio. Eu lembro que era fim de ano, a igreja estava num ritmo assim, extraordinário, indo a 1000 por hora. E de repente, eu descubro que eu estou passando mal fisicamente. Eu lembro conversando com amigos que já tinham lidado com malária, todo mundo levantou a suspeita de malária. E disse, pastor, o senhor tem aí quase 10 sintomas da malária. Eu tinha estado em zonas de risco, como a Amazônia, a África, e comecei a fazer todos os exames para tentar entender o que estava acontecendo. Antes do exame laboratorial ficar pronto no final do dia seguinte, pela manhã, eu descobri que não era malária, mas que o meu problema era no mesmo lugar onde a malária ataca, o fígado. Porque quando acordei de manhã e vi a icterícia, o amarelão da pele dos olhos, eu já entendi, isso é uma hepatite. O médico estava me acompanhando, falou, não precisa mais nem esperar o resultado. Do jeito que você está, né? Tudo isso está batendo. Gente, naquela altura, ouvir que eu estava com hepatite era uma notícia boa. Se fosse só isso era ruim, mas na expectativa de ser malária, e a malária normalmente não tem cura, você tem melhoras, mas é um problema que volta. Quando o médico disse que era hepatite, me pareceu um alívio. Eu falei, o que eu preciso? Ele falou, olha, 40 dias de repouso. Não tem tratamento para isso. Melhor do que o repouso. Nós vamos ter que mexer a dieta, mas ele falou, seu fígado está aumentado, está virado numa gelatina, né? A razão pela qual você está com todos esses sintomas é por isso. E se você não tiver repouso, você pode arrebentar esse fígado. Ele olhou para mim e falou, pastor, na igreja manda tu, no consultório mando eu. Se o senhor não parar a agenda, eu volto com a polícia, te internar na marra, e sua mulher já está me dando apoio. Falei, tenha calma, doutor. Fim do ano, aquele cansaço. Eu já estou me sentindo aliviado no seu problema pior, ainda penso, mas desculpe por eu ter um bom descanso. Eu aceitei aquilo com passividade. O problema de todo hiperativo é que depois de uma semana descansando, você fica pensando, para que descansar tanto? E aí eu já não tinha mais empolgação com o descanso. E eu tive tempo para pensar. E eu começo a pensar, eu falei, todos os pastores estão enfrentando guerras. Falei, aquele foi na finança, aquele foi com a família, aquele foi com a saúde do filho, aquele... todos, sem exceção. E de repente meus olhos se abriram. Você sabe o momento em que você sai só do eu estou pensando que pode ser, para uma convicção e um discernimento. E eu entrei no lugar de compreensão, que a gente estava debaixo de ataque cerrado do inimigo, tentando parar o avanço da obra de Deus. Quando eu entendi que era aquilo, eu não pude mais aceitar com passividade o que estava acontecendo. Me gerou uma indignação, eu falei, não, me recuso. O mundo espiritual que governa e influencia a minha vida não é o reino das trevas, é o reino de Deus. Eu não vou me dobrar, eu não vou parar. E falei, Deus, estou ativado por uma palavra do teu Espírito para entender o que está acontecendo. Estou ativado para crer. Gente, eu passei 2 dias inteiros confessando tudo quanto é versículo da Bíblia sobre cura. Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor. Não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, mas é Ele quem sara as tuas enfermidades. Eu ia lá dizer, santificado seja o teu nome, Jeová Rafá, o Senhor que sara. Eu voltava para outro salmo, enviou a sua palavra e o sarou. E eu ficava texto a texto. 2 dias. Outro dia alguém falou, e o senhor cansou? Eu falei, você teria cansado em 2 horas. Mas eu fiquei 2 dias, manhã, tarde, noite. A segunda noite, fui dormir. Depois de 2 dias inteiros confessando a palavra. E uma coisa que me incomodava naquela hepatite, não era a icterícia da pele, dos olhos, não eram os outros sintomas. E desculpe falar isso no público, mas não tem como eu contar essa história de uma maneira muito chique, bonita. Mas o que me incomodava era a cor da urina. Quem já teve hepatite sabe que a urina fica muito escura. E cada vez que urinava eu via aquilo, eu pensava, estou tudo estragado por dentro. Era um negócio que me incomodava demais. Aí eu tenho um sonho. No sonho eu ia ao banheiro e observava a cor da urina que estava clara. E no sonho eu dizia, glória a Deus, eu fui curado. A mudança da cor da urina, eu testemunho que eu fui curado. Eu estava glorificando a Deus, acordei.
E acordei com aquilo forte na memória. Gente, eu enlouqueci. Eu dei um brado de um glória a Deus, eu pulei da cama, corri na hora para o banheiro urinar. E a cor da urina, aleluia, estava escura. A hora que eu vi aquilo que não tinha nada a ver com o sonho, pensa, do jeito que eu surtei, empolguei com fé, eu desmoronei, eu implodi. Blum. Eu já comecei a lembrar do texto de Jeremias, quem tem sonho, conte como sonho, né? Já comecei a dizer para mim mesmo, para de empolgar, já tem milagre demais, não tem que ser milagre toda vez, tem hora que dá para aceitar. Eu tinha dado um perdido. Gente, eu volto pro banheiro, do banheiro pro quarto, num desânimo, porque eu parecia um orangotango, arrastando as mãos. Eu desanimei, joguei na cama, falei para Deus, eu empolguei, não sei onde é que eu estava com a cabeça, estou voltando para a casinha. Nessa hora eu ouço o Espírito Santo falar comigo. Eu te mostrei a realidade do mundo espiritual. E você vai escolher olhar para o natural. Aí eu surtei de novo, só que dessa vez mais do que a primeira. Porque até então eu pensava, pode ser só um sonho. Mas agora eu estava dizendo, o Espírito Santo falou comigo. Eu tenho a palavra de Deus e eu enlouqueci. Eu lembro que eu corri, peguei na cozinha uma jarra, cabia uns 2 a 3 litros d'água. Falei para o diabo, se você acha que ganhou o primeiro round, não vai ganhar o segundo, maluco. Enchi aquilo, comecei a mandar água para dentro. E falei, daqui a pouco, a hora que o reservatório estiver cheio, a hora da vingança. E quando eu fui para o banheiro, a urina dessa vez estava clara. Essa hora que até o diabo fala, com tanto de água que você bebeu, mas não escureceu mais. Só que a icterícia foi sumindo da pele, dos olhos. Eu senti aquele volume do inchaço do fígado desaparecendo. No final do dia eu não sentia mais nada. E eu fui baixar lá no consultório do médico que estava me atendendo, era da igreja. Ele me dizia sempre o tempo todo, com algumas histórias que ele ouvia e outras ele presenciava. Ele dizia, pastor, essas coisas só acontecem com o senhor. Conosco os meros mortais não. Eu disse, enquanto você repetir essa história, você não vai ver Deus agir. Deus não tem filhos prediletos. Tudo o que está à disposição de um, está à disposição dos demais. Tudo. Mas eu lembro que eu apareci lá no consultório dele. Final do dia, eu sabia qual o horário da última consulta. Liguei para a secretária antes, falei, estou aparecendo fazer uma surpresa. Doutor, não me anuncie, só me deixa entrar. Quando cheguei lá, falei, está liberado? Tá. Bati na porta e já fui abrindo. Ele me olha, o que você está fazendo aqui? Falei, uns dias atrás, o senhor falou para mim, você não me apareça aqui, a menos que tenha uma daquelas histórias do púlpito. Quando eu falei isso da porta de longe, ele, não. Eu dizia, sim. Ele, não, sim. Eu falei, eu vim para o senhor me examinar. Ele primeiro já olhou, percebeu os meus olhos, já falou, icterícia sumiu, né, dos olhos, da pele. Aí ele começou a palpar o fígado e disse, sumiu o volume. Eu falei, não está me incomodando. Eu falei, doutor, a urina já está clara. Ele dizia, sério? Eu falei, mas e o enjoo ainda em relação à comida? Eu falei, eu quero comer tudo. E na época era o gordinho sem filtro, então quando eu falei tudo, era tudo mesmo. Ele ficava olhando e dizia, não pode ser. Eu dizia, pode. Mas por que eu estou te contando essa história? Foi minha primeira lição prática, de entender que algumas intervenções de Deus não são instantâneas como soa por vida da gente. 1 Reis, no capítulo 17, depois do profeta Eliseu, dá uma palavra a Acabe que não haveria chuva. Tanto Acabe como Jezabel começam a persegui-lo. E Deus dá uma direção a Elias no verso 3. Saia daqui, vá para o Oriente, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Deus diz para ele no verso 4, você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. O verso 5 diz, Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se comemorando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Primeiro registro na história de entrega de comida via delivery, está aqui. Eram os Corvo Boys entregando a comida. O cara está sendo sustentado por Deus e bebendo a água do ribeiro. Só que o verso 7 diz, mas passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Agora, gente, a comida ainda está chegando, só que o ribeiro está secando. Só que Deus abrir fonte onde não tem água, no Antigo Testamento é milagre ordinário, gente, não é nem mais extraordinário, de tanto que aconteceu. Mas uma nova palavra vem da parte de Deus. Verso 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, levante-se, vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. As traduções literais dizem que te sustente.
Algumas traduções ainda usam a expressão já ordenei a uma viúva, né, que te dê comida. Eu não sei o que soa para você a expressão ordenei. Para mim essa conjugação no passado significa que está tudo resolvido. Deus está dizendo, já me encarreguei de tudo, fica tranquilo, só vai lá desfrutar. Aí o Elias vai obedecer a palavra de Deus. Quando ele chega, ele encontra a viúva. Ele descobre que a viúva vai comer a última refeição dela, a saideira. Porque ela diz, eu e meu filho vamos comer e depois vamos morrer, não tem mais nada. Aí está olhando e diz, mas Deus ordenou ela me sustentar. Então Elias diz, já entendi. Antes dela ser minha fonte de provisão, ela tem que entrar no milagre, baseado no que Deus falou. Elias, em vez de desanimar diante da circunstância, diz, bora provocar um milagre aqui. E a Bíblia nos mostra um milagre de provisão. Gente, é uma das coisas mais empolgantes para mim nas Escrituras. Porque hoje em dia a gente conseguiu pagar uma conta e nós estamos dizendo, aleluia, provisão. A Bíblia diz que foram 3 anos e meio sem chuva. Estudiosos calculam que pela vazão do ribeiro de Querite, ele secaria no máximo em 6 meses. Isso significa que ainda tinha 3 anos de seca. Se eles tivessem errado, 2 anos e meio. Se tivessem muito errado, 2 anos. Não tem como você jogar um ribeiro, que é diferente de um rio, e isso durar 1 ano e meio sem chuva. Mas na pior das hipóteses, 2 anos. Todo santo dia, multiplicando o azeite na botija, a farinha na panela. É um milagre de provisão extraordinário. Agora, o milagre não era só da mulher. Elias sabia que a mulher precisava ter um milagre para ela ser uma fonte de provisão para ele, porque Deus disse que já garantiu tudo. Muitas vezes entre o que Deus falou está pronto e a sua constatação nas circunstâncias não está. E aí você tem que olhar ou para cá, ou ainda não está, ou escolher olhar para o que Deus falou. Josué capítulo 3. Deus dá uma ordem a Josué na hora deles atravessarem o Jordão antes de possuir a terra. E a orientação é muito detalhada. No verso 8 de Josué 3, Deus diz assim, tu, pois, ordenarás aos sacerdotes, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo, quando chegarem às margens das águas do Jordão, pare ali. Se você só lê até aqui, para, vocês não vão a lugar nenhum. Mas no 9, a Bíblia diz, Josué disse aos filhos de Israel, venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. No verso 11 ele diz, eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. Agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Ia ter um memorial, cada um ia tirar uma pedra do leito seco, levantado lá de fora. Mas olha a explicação do 13. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima e se amontoarão. Então Deus diz, qual é o momento que eu vou fazer? E diz, a arca vai na frente, levada pelos sacerdotes, o povo vai a uma distância atrás. E o Senhor diz, quando os que estão carregando a arca, que simboliza a minha presença, pisarem a água, eu vou cortar a água. Deixa-me dar uma palavra aos pastores que estão aqui. Eu e você temos a responsabilidade de ser os primeiros a entrar no rio. Tem muitos de vocês esperando que o povo passe para correr atrás. Vocês tinham que estar liderando esse processo. E Deus diz, a hora que os meus servos botarem o pé, eu corto. E quando eles botaram o pé, Deus cortou. O problema é que não cortou na frente deles. A Bíblia diz que as águas foram cortadas e se amontoaram numa cidade chamada Adã. Quando você calcula a distância de Jericó para onde eles estão indo até Adã, 30 quilômetros de distância. Ninguém viu a água ser cortada. E quando botam o pé, ainda tem água correndo. Mas Deus disse que ia cortar. Se Deus falou, está falado. Ninguém tira o pé daí. Ninguém retrocede. Ninguém muda. Nós vamos esperar. Se Deus falou, Ele cortou. Nós não estamos vendo, mas Ele cortou. E Ele tinha cortado fora da vista dos olhos. E houve um tempo para que essas águas escoassem. E daqui a pouco, a Bíblia diz que era a época da cheia. O Jordão transbordando pelas ribanceiras. Mas daqui a pouco as águas começam a baixar e baixar e baixar. Até que eles passem a pé enxuto. Eu não sei porque Deus faz isso. Porque em vez de cortar na nossa frente, Ele corta lá fora da vista dos olhos. Mas eu e você precisamos entender que a hora que Ele disse que faria, Ele faria. No momento que Ele disse para Elias, eu ordenei a viúva, já está tudo pronto, gente. A diferença é que isso aqui está na dimensão espiritual. E se eu e você não soubermos passar o portal para agarrar aquilo e pegar do lado de lá, vai ser difícil.
Eu lembro de um convite que eu recebi para pregar numa certa igreja. Aceitei o convite. Eu não tive coragem de dizer para o pastor que eu não tinha o dinheiro da ida. Eu sabia que eles iam reembolsar minhas despesas, mas não tive coragem de pedir antes de ir. E eu falei para Deus: Senhor, pode ser orgulho, pode ser o que for, mas eu não tive coragem, eu continuo sem. Eu não vou falar. Era uma época, como eu disse, não tinha crédito, tinha esse negócio de cartão, cheque especial, nada disso. Eu comecei a orar e dizer ao Senhor: ainda que seja uma limitação minha, um problema meu, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso honrar o compromisso. E eu não vou pedir para eles. Minha fonte é o Senhor. Eu e Kelly começamos a orar algumas semanas antes. E nada parecia estar acontecendo. Ela dizia: será que Deus quer que você vá? Eu falei: eu tenho certeza que Ele quer que eu vá. Nós só não sabemos como Ele vai fazer. E eu comecei a orar. E eu falei para minha esposa: se até domingo, depois do culto, não tiver acontecido nada de diferente por aqui, eu vou entender que entre domingo e quinta-feira, que é o dia que eu viajo, Deus vai fazer algo. Eu falei para ela: se até quinta-feira, a hora do almoço, não tiver acontecido nada por aqui onde moramos, significa que a provisão vem de fora. Então eu falei para ela: quinta depois do almoço, se eu ainda não tiver o dinheiro, só tem um lugar para onde eu vou. Eu vou para o caixa eletrônico, eu vou ficar plantado do lado dele até que o dinheiro apareça. Quinta nós estamos almoçando, minha mulher diz: aí o dinheiro entrou? Falei: não. Falei: o que você vai fazer? Falei: o combinado. Que ele trabalhava numa escola à tarde, a gente só sairia depois do final do dia, era uma quinta, ela conseguiu a dispensa na sexta, mas eu não tinha condição de sair antes daquele horário. O evento começaria na sexta. Deixei ela na escola, ela entrava ali entre 1h, então no máximo 1h30, se eu tiver errado. Eu já estava lá no caixa eletrônico. Estamos falando de uma época onde você não consultava as coisas no visor. Até saldo diferente de extrato saía impresso. Tira o saldo, zerado. A gente brinca que hoje em dia só está zerado no banco já é prosperidade. Só de não estar devedor já está ótimo. Mas para quem precisava do recurso, me resolvia. Falei para Deus: talvez o senhor precise de mais um tempinho. Então tem que resolver outras coisas antes da viagem, daqui a pouco eu volto. Às 2h eu passo lá, zerado. Eu resolvi outra coisa ali no centro mesmo, voltei 2h30, zerado. Falei para Deus: agora não vou a lugar nenhum. É de 10 em 10 minutos. Perto das 3 eu pergunto para um funcionário, falei: paga para ficar tirando saldo? Porque eu já estava com um calhamaço de saldo impresso. Ele falou: não, extrato sim, saldo não. E eu durante muito tempo guardei esses saldos. Mas aí a hora que eu toquei no assunto, ele falou: mas de onde vem o dinheiro que você está esperando? Eu pensei: bicho encherido. O que ele tem a ver com isso? Isso lá é da conta dele? Eu acho que ele deve ter percebido alguma reação no meu rosto. Ele falou: não, estou te perguntando de onde vem. Porque se é de uma cidade do interior, cidade pequena, os bancos fecham às 3 e não às 4. Então, o senhor não vai conseguir tirar o dinheiro hoje. Eu falei: fica tranquilo que o meu dinheiro entra hoje. E lá fico eu, de 10 em 10 minutos. 10 para as 4, a conta zerada. 1 para as 4. 1 para as 4. Aleluia, zerada. Falei para Deus: agora vai um atrás do outro, não tem nem intervalo. O extrato seguinte, eu guardei esses calhamaços de extrato um tempão, não sei porque acabei dando fim, isso era um troféu para ser guardado. 4 horas, 0 minuto, 22 ou 23 segundos. O dinheiro exato que eu precisava para a viagem entra numa transferência online. Eu saco aquilo no cartão, saio assobiando: Deus é fiel. Fiz questão de mostrar para o funcionário do banco. Só que eu fiz a viagem, mas não consigo desligar o assunto, porque eu fico pensando: de onde veio a grana? O que é que aconteceu? Quando voltei de viagem, fui ao banco, pedi a um funcionário, eu conhecia, era inclusive da igreja. Falei: amigo, eu preciso descobrir de onde veio o dinheiro que está na minha conta. Pô, pastor, tem certas coisas que eu só preciso saber a cidade, a agência de onde veio. Eu estou curioso demais. Aí a pessoa foi, consultou, falou: olha, número de agência tal, que isso aparece na transação, é a cidade tal, cidade do interior de outro estado. Só tinha passado na cidade uma única vez na vida. Só conheci uma única pessoa, que foi o pastor que me chamou para pregar. Procurei o contato dele, liguei. Eu: meu amigo, tudo bem? Ele: tudo bem. Eu falei: eu vou te fazer uma pergunta que eu espero que não te incomode, mas eu tenho uma situação para resolver aqui, numa curiosidade minha. Por acaso você me fez um depósito semana passada? Primeiro um silêncio, depois ele falou: fiz, mas não esperava que você descobrisse que era eu. Eu falei: você pode me explicar o que é esse depósito? Ele falou: pastor, eu não queria que você soubesse, porque eu estou até com vergonha de explicar. Eu falei: eu
prefiro que você passe vergonha e que eu resolva minha curiosidade. Ele falou, eu voltei do meu trabalho para almoçar em casa, porque eu trabalho perto de casa, mas eu tenho um horário curto de almoço no trabalho. A hora que eu entro, e minha mulher já conhece minha rotina, a comida estava pronta, era entrar, comer e sair. A hora que eu entro, o Espírito Santo fala ao meu coração, vá lá para a escrivaninha do seu escritório e começa uma limpeza nas suas gavetas. Falei, Deus, eu mal tenho tempo para comer, limpe as gavetas agora. Ele falou, cara, comecei a tirar um monte de papel antigo, o que está aqui, vou jogando fora. No meio disso, acho uma folha que tinha o controle das vendas dos seus livros. Quando você esteve conosco há mais de um ano atrás. Olhei e falei, faz mais de um ano, Subirá passou aqui, foi embora, para que guardar isso? Nós já acertamos, ele amassou, jogou fora. Na hora que jogou, o Espírito Santo falou com ele, tira o papel do lixo e refaça as contas. Ele começou a refazer as contas, ele falou, pastor, eu fiquei chocado. Eu descobri que a gente não tinha te dado o dinheiro todo, faltou a quantia que eu mandei. E que o Espírito Santo ia falar comigo um ano depois para eu refazer aquelas contas, menos que a gente tivesse que se acertar com o Senhor. Mas para mim eu já estava bem com o Senhor e com Deus. Então eu falei, não vou falar nada. Eu falei, meu amigo, pelo que eu me lembro, eu tive na sua casa, o banco da minha conta é na frente da sua casa. Ele falou, é. Eu falei, você que fez o depósito? Ele falou, olha, pastor, como meu horário era curto, eu falei, você fez no caixa eletrônico do lado de fora? Porque eu estava tentando entender por que aquilo demorou. Ele falou, não, pela falta de tempo, eu entrei e entreguei para um amigo meu que trabalha no banco e é caixa. Mas ele é caixa interno. E eu não sei que hora ele fez. Eu falei, eu te digo a hora que ele fez. Eu falei, o banco aí fecha às 3 da tarde, não é? Ele falou, é. Eu falei, ele fez às 4 horas, 0 minuto, 22 ou 23 segundos. Ele falou, como é que você sabe? Eu falei, porque eu estava plantado do lado do caixa eletrônico desde a 1h30 da tarde, quando você estava saindo do almoço. Eu falei, a próxima vez que Deus te mandar depositar um dinheiro, vá na boca do caixa. Agora preste atenção. A hora que eu fui para o caixa, as águas tinham sido cortadas ou não tinham? Já não estava tudo resolvido e acontecendo, mas às vezes Deus deixa até o último minuto, o último segundo, do segundo tempo da prorrogação. E eu não sei por que Ele faz isso. Mas com o tempo aprendi a parar de reclamar e dizer, vai ser emocionante, sempre vai acontecer. Eu e você precisamos entender que quando nós estamos olhando para uma realidade, ela pode ainda não ter se concretizado, mas a fé, ela enxerga a materialização. Em algum momento você fica, eu não sei onde foi cortado, eu não sei quanto tempo leva para a vazão dessa água, mas o mesmo Deus que diz para Elias, já ordenei, Ele já resolveu isso. É só uma questão de tempo, vai se materializar. Sabe, ao longo da caminhada, nós precisamos entender, gosto de uma frase que o pastor Marcelo Jamal usa e deu um título a um livro, o poder da experiência na prática da vida cristã. Porque uma coisa você fala para os outros, a Bíblia diz que Deus responde a oração, e a outra é você contar um monte de resposta à oração. Uma coisa é você dizer para os outros que a fé funciona, e a outra é você ter experiência atrás de experiência de que a fé é eficaz. E Deus quer nos levar a um lugar onde a nossa vida esteja cheia das marcas, do dedo de Deus, da intervenção de Deus, da operação do Senhor em nosso favor. E nós podemos, cada um de nós, escolher andar nesse lugar. Agora você não inventa no que crer, você vai ter que afinar o seu ouvido com a Escritura e com a liderança do Espírito Santo. E à medida que fazemos isso, e vamos obedecendo a direção e os impulsos dele, e como Abraão, mesmo que você não enxergue tudo no começo, e Deus está dizendo, vá para uma terra que eu te mostrarei, traduzindo, enquanto você está indo, vou mostrando. O que a gente faz é ir obedecendo. E eu não consigo entender nenhuma outra forma através da qual a fé opera. Ela tem confissão, ela tem ação, mas nós precisamos entender que a fé tem uma visão. E eu e você fomos chamados a ter olhos de fé. Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. Eu não preciso ser profeta para saber que todo mundo tem guerreado suas guerras. Talvez hoje você esteja lidando com uma situação bem mais simples do que outras que você já enfrentou. Talvez você esteja enfrentando a pior delas nessa hora. Talvez você esteja naquele momento de trégua, mas você está na fila e sabe que vai chegar a sua vez.
Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Eu nunca vejo um crente levantar pela manhã e dizer, Senhor, eu reivindico o cumprimento da tua palavra. O Senhor prometeu aflições, estou aqui reivindicando minha cota de aflições. Um dia um irmão falou, pastor, isso aí a gente não precisa nem crer, cumpre sozinho. Mas lembre que ele disse, tenha bom ânimo. Que ele está dizendo, você não vai ser guiado, você não vai reagir emocionalmente ao que está enfrentando. Tenha bom ânimo, não desanime, tenha bom ânimo. Eu vou repetir, não desanime, tenha bom ânimo. Jesus diz, eu venci o mundo. Traduzindo, ele está dizendo, as circunstâncias não me governam, não triunfam sobre mim, eu é que triunfo sobre elas. Eu e você fomos chamados para mudar a realidade. Gente, lá atrás, eu ficava dizendo para Deus, por que tem tanto problema? Será que eu já não passei minha cota de aflição? Ao longo do tempo, você vai exercitando a musculatura da fé de uma forma que quando surge uma nova circunstância, eu vejo a turma desanimada e falo, gente, isso é oportunidade de ver mais milagre. Isso é mais história para o currículo da fé. Isso é mais intervenção divina para ser experimentada. Sabe, há um momento onde o coração começa a ficar alinhado com a possibilidade de viver o sobrenatural e a intervenção de Deus, que você simplesmente se recusa a se abater ou desanimar. Está à disposição de qualquer um de nós. Pastor, tudo que o Senhor tem enfrentado se resolve com milagre? Não. Tem coisa que foi milagre, eu nem percebi, porque na hora parecia tão natural. Só muito tempo depois, às vezes, eu descobri o que Deus fez. Tem horas que eu vejo coisas impressionantes que Deus fez. Tem hora que simplesmente Ele vai dar sabedoria, clareza de tomar decisões que também podem trazer soluções. Mas o que eu estou dizendo aqui, não é que toda situação tem que ter milagre e manifestação do sobrenatural. Gente, mas não é possível a gente não ter nunca. Então alguns ficam assim, eu não sei se Deus quer. Eu costumo dizer para o Senhor, se o Senhor não quer, me pare. Porque senão, ou baseado no que está escrito, ou naquilo que o Senhor está falando, eu entendo o que o Senhor quer fazer. Então me dê o Senhor outro discernimento. Agora, não é só porque uma água que foi cortada, que está demorando para escoar, que vai me fazer desistir, acreditar que o Senhor não fez o que disse que faria. Se Deus falou, está falado. Nós precisamos ser guiados pela palavra. Nós precisamos aprender como Pedro, andar na palavra de Deus. Glória a Deus. Deus tem coisas extraordinárias. Há um horizonte de manifestações poderosas do Espírito Santo para a nossa nação nos aguardando. Há um horizonte de experiências para nós, família Alcance, nos aguardando. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você pode ver isso tudo passar, outros aproveitando e você não está dentro. Eu e você precisamos decidir cooperar com Deus, aprender a exercer a fé, corresponder com Ele. Sabe, quando tivermos as experiências no ambiente da fé coletiva, do profético, e deixa eu te dizer, essa noite milagres. Alguns simplesmente vão pegar carona aqui numa fé coletiva, que não é nem só dele. Outros simplesmente se posicionaram para crer, outros vão ser fruto de uma intervenção de Deus, talvez seja resposta de oração de muito tempo. Mas acontecendo ou não nesses ambientes, nós sabemos qual o caminho para encontrar a solução de Deus. As maiores experiências que eu tenho tido com Deus na minha caminhada não foram geradas nesses ambientes coletivos. Foram geradas a sós, mas esses ambientes foram imprescindíveis para me fazer entender os princípios, para me encorajar, para me motivar a caminhar buscando o sobrenatural depois e não só na hora. E eu espero que você saia fazendo bom uso dessa ferramenta. Eu sinto que eu não vim só para instruir, eu vim provocar muitos de vocês a entrar num nível diferente daquilo que vocês já sabem. Há um desespero no meu coração, desde a adolescência, pelo sobrenatural. Eu era novo e ouvi alguém falando da frase de Jesus: o reino de Deus é tomado à força, os violentos o tomam de assalto. E eu enlouqueci, eu entrei no lugar da oração, no lugar do jejum, e eu comecei a ver as manifestações do sobrenatural. Eu lembro que comecei a viver num enfoque de pregação e reuniões de avivamento, numa época que era um mover de Deus fora do comum na nossa nação, no início da década de 90. Eu brinco que o pregador dava um espirro a alguém na batizada do Espírito Santo. Você não fazia força para nada, gente. Os milagres aconteciam antes da gente começar a orar. Mas quando Deus me chamou para o pastorado e começou a me mostrar que Ele queria que eu entendesse o que é a dinâmica de acompanhamento, o que é o crescimento da vida de cada um, eu fui mudando completamente a maneira de trabalhar as ênfases. E o que eu não percebi ao longo dos anos, que aquele lado selvagem da fé começou a ficar domesticado demais.
Eu só comecei a acordar quando, na hora de me tirar de Guarapuava para Irati, o Senhor diz: você aprendeu a confiar demais na segurança terrena, a ponto de não confiar em mim. Eu preciso te treinar. Só que anos atrás, quando chegava a hora da transição da igreja em Curitiba, e o Senhor dizia: você tem que sair de cena, mas você vai ter um outro papel. Enquanto Josué vai guerrear as batalhas, o Senhor diz: Moisés tem que subir para o monte e estender a mão. E o Senhor diz: estou te chamando para um outro lugar. E eu lembro até hoje do dia que o Espírito Santo falou: chegou a hora de voltar a fazer violência ao reino. E foi quando eu surtei, comecei a entrar nesse lugar do jejum, da oração. E a gente tem visto coisas extraordinárias, mas a gente, isso é nada perto do que está por vir. E a gente tem que acordar para isso. Meu Deus. E nós precisamos crer para grandes coisas. Outros músicos ministros, vou pedir que você ainda não cante com eles. Nós vamos orar. O texto de 2 Coríntios 4,13, que vem um pouquinho antes do que nós lemos, fala do Espírito da fé. Eu creio que Deus quer nos encher do Espírito Santo. Mas hoje não é a experiência do fogo, do poder, dos dons, de outras manifestações. Eu creio que o Espírito Santo, o Espírito da fé, quer encher e despertar o meu e o seu coração para um novo nível de fé, para um novo nível de confiança e dependência de Deus. Eu quero pedir que simbolicamente você levante pelo menos uma das suas mãos enquanto ora. A Bíblia fala sobre levantar as mãos, não explica muito, mas eu acredito que um dos significados é o simbolismo de alguém que está dizendo: Senhor, eu toco em Ti, eu dependo de Ti, eu recorro aos Teus recursos. E eu quero que você levante não apenas sua mão, mas levante sua voz e comece a dizer: Espírito da fé, Espírito Santo de Deus, desperta o meu coração. Ajuda-me não apenas a entender, mas a corresponder com a Tua palavra, a entrar nesse lugar de ativar o sobrenatural. Levante sua voz, fale com Deus. Espírito Santo, sopra sobre este lugar. Nós estamos num ambiente, ó Deus, profético, de ativação espiritual. E eu oro por mais do que informação. Eu oro por despertamento. Eu oro, ó Deus, que algo comece aqui, que não termine ao final da reunião. Provoca mais do que a nossa mente para pensar. Provoca mais do que as nossas emoções. Pai, nós clamamos que o Teu Espírito provoque essa ativação da fé. Uma determinação de dizer: eu vou entrar no lugar de ver a manifestação do Senhor. Nós oramos e clamamos por manifestações maiores, por experiências maiores. Sopra sobre nós. Nós clamamos em nome de Jesus. Levante sua voz, ore e clame a Deus. Ore e clame ao Senhor. Eu pedi para você ficar em pé. Faz isso como você achar melhor, em pé, sentado, de joelho. Ore em voz alta, em voz baixa. Mas ore e clame a Deus como se tudo dependesse desse momento.